Aí está, gravando, né? Heráclito de Éfeso. O que é esse Éfeso? Bom, Éfeso é o nome da costa da Turquia, o litoral da Turquia. E lá nas nossas aulas presenciais, a gente já tinha começado a falar sobre os filósofos pré-socráticos. Então, grande parte, né, do que a gente vai falar hoje, para você pode não ser totalmente inusitado. Não, mas eu me lembro, eu acho que a gente trabalhou esse assunto, sim, de fato, né? Só que quando a gente trabalhou, era antes da divulgação da lista dos textos da Universidade Federal. Então, agora, a gente vai começar com o primeiro autor falando aí sobre filosofia e já seguindo aquele que é o programa oficial da universidade. Então, a costa do Éfeso, pessoal, ela é o litoral da Turquia, o atual país, né, chamado Turquia. E essa região era uma região muito rica comercialmente, havia muita circulação de produtos que saíam da Turquia, das rotas que passavam pelo território que hoje nós chamamos de Turquia, ia por mar e atravessava para a Península Balcânica. Por quê? Porque atravessou o Bósforo, já está na Grécia, está em Atenas, está em Esparta. Então, é uma área bastante rica, uma área, portanto, muito próspera, e o Heráclito, ele morava nessa costa do Éfeso. Uma leitura do ano passado, a do Tales de Mileto, ele também era dessa região. A região de Mileto era da costa da Jônia. Essa região é a costa do Éfeso. O Éfeso é uma cidade. A Jônia é uma região. Então, esses filósofos, tanto desse ano, o Heráclito, quanto do ano passado, o Tales de Mileto, viveram nessa região. E eles são chamados de filósofos pré-socráticos. Por que pré-socrático? Ah, porque veio antes do Sócrates. Tá, mas isso é lá definição que preste. Você acaba definindo o que não é do socrático, então é o pré-socrático. Não define muita coisa. Os filósofos pré-socráticos são chamados, e aí eu acho um termo bem mais adequado, de filósofos da natureza. Por quê? Porque eles queriam explicar o que havia na natureza que fosse um elemento que estivesse em todas as coisas da natureza. O Tales de Mileto, o ano passado, texto que muita gente se bateu o ano passado por uma orientação que muita gente não prestou atenção, mas que é uma explicação relativamente tranquila, é a seguinte: o Tales de Mileto do ano passado não escreveu aqueles textos que caíram na Federal. Quem que escreveu? Autores, filósofos que vieram muito tempo depois. Então você encontrava lá o texto sobre o Tales de Mileto escrito pelo Hegel, Georg Hegel. Você encontrava textos sobre o Tales de Mileto escrito pelo Nietzsche. Textos do Tales de Mileto escrito pelo Aristóteles. Então muita gente se confundiu no texto do ano passado, que dizia: professor, estou procurando o texto aqui do autor Tales de Mileto, mas só achei do Nietzsche, achei do Hegel, achei do Aristóteles. Por quê, professor? Porque o Tales de Mileto não deixou nenhum texto original dele completo, e tudo que nós temos são fragmentos coletados por outros autores. Então, por isso o título chamava-se Doxografia. Tá, professor, entendi. Mas isso é para o Tales de Mileto. E o que isso tem a ver com o Heráclito? É a mesma coisa. A mesma coisa. O Heráclito também. O texto que é atribuído a ele não foi escrito por ele. Foi um cara que viveu muito tempo depois, chamado Diógenes de Laércio, que escreveu a obra sobre a natureza que é atribuída ao Heráclito. Ele não rouba a obra do Heráclito, mas ele diz: olha, eu fiz aqui a biografia do Heráclito, mas quem escreveu isso foi o Diógenes de Laércio. Então, tudo que a gente acaba falando sobre o Heráclito é, na verdade, sob o olhar do Diógenes. Então, se eu falar segundo Diógenes de Laércio ou segundo Heráclito,
é a mesma coisa, é a mesma obra. A obra chama-se Sobre a Natureza. Sobre a Natureza. Lembra que eu falei no começo, né? São filósofos da natureza. Beleza? Bom, o Heráclito de Éfeso, e aí a gente vai começar a apresentar finalmente, acredito que todo mundo que tinha que chegar já chegou. Então nós vamos aí ao primeiro slide. Olha como é que o Diógenes de Laércio descreve o Heráclito, só faltou xingar ele. Está ali escrito no trecho. Orgulhoso e cheio de desprezo pelos outros. Nossa, que descrição legal. Estava isso no Facebook do Heráclito. Ora, o Heráclito, portanto, ele representa um filósofo que é descrito como orgulhoso. E uma parte disso é fácil de explicar. O Heráclito, ele era descendente da nobreza do Éfeso. Era para o Heráclito ser rei, mas ele abriu mão, não era muito afim, o negócio dele era ficar filosofando, fazia a arte dele na praia, ele não estava muito afim, não, de ficar aí governando, mas ele era de uma família de governantes. Talvez isso explique, né, por que ele é tido como orgulhoso. E esse Heráclito, ele é chamado de o obscuro. Aí os Potterheads, né, podem admirar aquele que não se nomeia. Por que ele é chamado de o obscuro? Porque ele não escreveu um texto com começo, meio e fim. Ele usava como recurso de escrita aforismos. O que são aforismos, professor Capivara? É escrever na forma de ditados. Fazer, portanto, né, máximas. Mais ou menos assim, tipo que nem Jesus, quando a gente acaba ouvindo um evangelho, e daí diz lá o cara, encontra Jesus e diz, mas Senhor, a barca vai virar. Ele fala uma frase assim, né, bem aleatória, tipo, né, coaching, ele fala um troço bem doido, às vezes você pensa, acho que eu entendi. Então, o Heráclito, ele escreveu na forma de ditos, de máximas, ditados, por isso que ele foi chamado de obscuro, né? Porque um dito, uma máxima, ela é sempre algo assim meio, né, de livre interpretação. Será que ele disse sim? Será que ele disse não? Será que é para fazer? Será que não é? O Heráclito, portanto, escrevendo assim na forma de fragmentos, ficou conhecido como obscuro. E a ideia principal da obra dele, eu acho que é isso aqui que a maior parte das pessoas sempre buscam, né, em cada filósofo. Qual é a dele? Qual é o enunciado principal que ele prega? O que ele defende principalmente? O Heráclito de Éfeso, ele está definindo o que é a verdade, ele quer definir o que está em toda a natureza, e ele vai utilizar a ideia de contraste. Ou seja, tudo que nós definimos pelo outro. Então, o que é bom? Eu só posso definir o que é bom pelo que é ruim. Eu não consigo definir o que é bom sem a noção de ruim. E vice-versa. Só consigo definir o que é mal a partir da noção do que é bom. Então, ali no slide, tem aí para você ler comigo. Aquilo que é oposição se concilia. Ou seja, eu só defino um pelo outro. Das coisas diferentes, nasce a mais bela harmonia, e tudo se gera por meio de contrastes. Como que eu sei que hoje está frio? Porque eu tenho a consciência do que é calor. Como é que eu sei que algo é bom? Quando eu tenho consciência do que é ruim. Por isso, essa é a ideia principal, a ideia de contraste. E tudo, portanto, está em movimento, né? Está tudo no fluxo. Essa palavra fluxo, ela é bem importante aqui para a filosofia do Heráclito. O que significa esse fluxo, né? O que significa essa constância de fluxo? A eterna mudança. E essa eterna mudança, ela só se dá através de contrastes. Então, essa é a ideia principal do filósofo. A ideia principal. Aí muita gente diz, tá, mas isso serve para descrever a natureza, principalmente. Sim, essa foi a preocupação do Heráclito, né? Descrever o mundo que o rodeava, o mundo que estava ao redor dele. Ar, água. O Tales de Mileto, que era a leitura obrigatória do ano passado, ele definia que tudo era
feito de água. Tudo continha água, que era o elemento universal. O Heráclito vai dizer, não, o elemento universal não é água. A única coisa que nós podemos perceber que não muda, presta atenção nisso, hein? A única coisa que nós podemos perceber que não muda é a mudança. Hã? O que não muda, o que é constante? A certeza da mudança. Essa é a pira do Heráclito, beleza? Bom, lembrando a vocês, pessoal, que se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer uma participação, você escreva no chat aí. Eu não estou ouvindo, né? Eu estou sem o áudio aqui comigo, porque eu não gosto de falar com uma coisa na minha orelha. Então você escreva aí, coloca a tua observação. Eu não vou nem citar o teu nome, se não for o caso, só vou olhando a pergunta e já vou no próprio, né, na própria explicação, já incluo a resposta para a tua pergunta. Beleza? Então, daí fica uma participação mais tranquila. No final dessa aula, dessa interação, eu fico mais um pouquinho. Se você quiser daí fazer alguma pergunta mais específica sobre alguma coisa, não quiser escrever, né, publicamente. Beleza? Então, vamos lá. Quando nós falamos, então, dessa filosofia do Heráclito, essa ideia principal é a ideia dos contrastes. Que tudo é através de comparações, de sim e não, de certo e errado, de bom e ruim, é assim que as coisas vão se modificando. E dessa ideia, você extrai outras 3 ideias que são consequências. Vamos à primeira delas, que está aí no slide também. A ideia de mudança. Tudo ao nosso redor é mutável. Ou seja, se tudo é feito de contrastes, sempre estamos em busca de um equilíbrio, então tudo se modifica ao nosso redor. No exato momento em que eu percebo que está frio, eu já estou provocando uma mudança para o calor. Eu procuro me aquecer, eu procuro acender, né, um aquecedor, eu procuro reverter essa condição de frio. Na atmosfera, pessoal, o que é o ar em movimento? É ele buscando um equilíbrio de pressão e de temperatura. Você pode até dizer, hoje não tem vento. Claro que tem. Claro que tem vento. A questão é que esse vento não é tão forte que nem outros dias, mas o movimento é constante. Tudo ao nosso redor é mutável. Aqui entra uma frase famosa do Heráclito, né? Nós não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes. De fato, né? Nós não podemos entrar no mesmo rio 2 vezes. Você vai lá, vou entrar no rio. Vou entrar lá no Rio Belém. Entra no Rio Belém e tal. Aí, outra semana, vou entrar de novo. Você, nem o rio são mais os mesmos. Você, com certeza, porque pegou alguma doença da primeira vez que entrou, você não é mais o mesmo. E segundo, o rio também não é mais o mesmo. Outros objetos estarão no fluxo do rio que não são os mesmos da outra vez. Então é isso que o Heráclito quis dizer, que a gente não é o mesmo quando entra no rio de novo, e o rio também não é o mesmo quando a gente volta a entrar nele. Essa é a ideia do mutável. Essa segunda ideia, a ideia aí é a primeira ideia consequente da noção de contrastes. A segunda ideia, a harmonia dos contrários. Os contrastes, eles são harmoniosos entre si. Por quê? Porque sempre busca o equilíbrio. E essa talvez seja a verdadeira ideia do Heráclito. Ele considera que o movimento não é caótico. O movimento, ele é contrastes em busca de um equilíbrio, em busca de uma harmonia. E como que a gente pode dar um exemplo disso? O próprio exemplo que eu dei para vocês da atmosfera. Pode ter aí um vendaval, uma ventania acontecendo, mas ele acontece por quê? Porque há uma diferença de pressão e esse grande deslocamento de ar é a busca do equilíbrio. Então, é contraste que gera mutabilidade e que, por sua vez, essa mutabilidade não é caótica, ela é harmoniosa. Essas são as 2 primeiras ideias consequentes do pensamento do Heráclito. Vamos à terceira e última ideia do pensamento desse filósofo. O fogo. O fogo como princípio de tudo.
Mas é diferente dos demais. Como assim dos demais? O Tales de Mileto dizia, tudo é água. E agora o Heráclito diz, não, é o fogo. Então ele só trocou de elemento? Não. O Heráclito ele foi além. Por que ele escolheu o fogo? Porque o fogo ele é a evidência de que tudo muda por contraste. Um exemplo. Tem lá um toco de madeira pegando fogo. Essa madeira vai continuar pegando fogo enquanto tiver madeira. Ou seja, enquanto tiver o combustível, o oxigênio disponível para esse fogo na madeira, vai continuar existindo. No momento em que o fogo conseguir harmonizar e não ter mais oxigênio ou não ter mais madeira, o fogo também acaba. Ou seja, o fogo seria o elemento do Heráclito, não porque ele está em todas as coisas, compondo todas as coisas, mas é porque ele representa essa busca da harmonia. Eu vou continuar queimando enquanto tiver combustível a ser queimado. Quando um acabar, o outro também acaba. E aí busca-se o equilíbrio para uma nova mudança que venha a seguir. Então, a noção de fogo aqui não é enquanto composição de tudo, mas como elemento que busca o equilíbrio de tudo. Mas é diferente dos demais, né? Porque a água lá para o Tales de Mileto tudo é feito de água. Uma folha tem água, o ser humano tem água, o ar tem água. Aqui não. Aqui é o fogo, é uma espécie de catalisador das mudanças, né? O fogo é um catalisador. Ele estava, na verdade, buscando um elemento que simbolizasse toda a sua filosofia. E toda a sua filosofia é simbolizada através do fluxo de mudanças. O fogo representaria isso. O fogo, por exemplo, só existe quando consome seu contrário. Tá aí, portanto, né, as 3 ideias principais do Heráclito. Você que quer dar uma revisadinha, vamos aí à primeira, a ideia de mudança, tudo muda. Segunda, a ideia de que se busca harmonia. E terceira, a ideia de que essa harmonia se dá através, né, do consumo do contrário, ou seja, o contraste, a ideia de fogo. Beleza? Bom, avançando. O Heráclito, ele se envolveu numa problemática de seu tempo, né, com outro filósofo, que era o filósofo Parmênides. O Parmênides, ele seguia a linha da turma do Tales de Mileto, em que queriam encontrar um elemento em toda a natureza que estivesse parado. A água, para o Tales de Mileto, seria esse elemento que estava em todas as coisas. Qual é o elemento? Água. E a água é um elemento parado. Está lá. Está na folha, está no corpo humano, está na atmosfera. E essa ideia de algo que esteja parado era o conceito do Parmênides. Para ele, a verdade é aquilo que não se modifica, aquilo que está parado. Parmênides parado, fica mais fácil de guardar. Aí o Heráclito, ele dizia, não tem essa coisa parada. A verdade é aquela que se modifica. E o Parmênides, não. O movimento é uma ilusão. O movimento é uma sequência de coisas paradas. E de fato, né? Se a gente olhar no slide agora e pensar como nasceu o cinema nada mais é do que uma sequência de imagens paradas. Tá vendo ali? Uma sequência de imagens paradas. Tem o cavalinho. Se você olhar rapidamente as fotografias em sequência, você vai ter a impressão que o cavalo está se movimentando, mas não. O cavalo não está se movimentando nessas figurinhas, ele está sempre parado, mas é uma sequência de coisas paradas que dá a ideia de movimento. Então, tudo é parado e não movimentado, segundo Parmênides. O Heráclito discute isso. Fala, não. A nossa compreensão de que está parado é falsa. Porque, na verdade, está tudo se modificando. Então, Heráclito e Parmênides tinham uma briga deles. Não que o Parmênides dissesse que nada se movimentava. Não, ele dizia as coisas se movimentam. Mas o que é mais importante é aquilo que é fixo. E o Heráclito diz, eu sei que as coisas podem estar paradas, mas aquilo que se modifica é a constante da nossa realidade. Então, um considerava o outro. Só que cada um enfatizava mais um aspecto que o outro.
Parmênides as coisas paradas, Heráclito as coisas em movimento. É claro que você deve estar pensando, né? Qual time que eu vou escolher? O time dos parados, do Parmênides, ou o time do Heráclito, que é do movimento? É claro que você vai escolher os dois. A filosofia que vai sair disso daí é uma filosofia plural, pluralista, que vai pegar os dois. Ora, essa sequência de figurinhas que aparece aí, muito bem lembrado aqui nos comentários, é que nem quando a gente era criança, ou eu, que ainda sou meio quinta série, você pegava uma página, né, um livro, né, e você ia mudando, né, as páginas rapidamente, o desenho parecia que ganhava movimento. É a mesma ideia. Assim nasceu o cinema, né? O cinema nasceu dessa ideia elementar, de que o movimento é, na verdade, uma sequência de coisas paradas. Essa era a briguinha dos filósofos na época. A gente, inclusive, chegou a trabalhar, né, essa parte da filosofia dos pré-socráticos, mas a gente não tinha começado a falar do Heráclito propriamente dito. Essa é a primeira vez que estamos conversando sobre esse autor, mas é exatamente essa a ideia, né? Ou seja, o movimento é uma sequência de coisas paradas para o Parmênides, e para o Heráclito não. A verdade, ela é mutável. E qual é a importância, qual a relevância disso? Tem um cara chamado Platão. Já ouviu falar do Platão? Já ouviu falar do Platão? Já ouviu falar do Platão? Já, né? Já. Os gatos aqui que estão ao meu redor já ouviram falar muito do Platão. Pois é, o Platão, ele é um pensador que tem como sua obra, digamos assim, mais famosa, a ideia do mito da caverna, a alegoria da caverna. Em A Alegoria da Caverna, os homens estão diante das sombras projetadas na parede da caverna e eles acreditam que aquilo é o real, que aquilo é a verdade. O que a historinha nos ensina? Que um piazão se desvencilha das correntes, sai da caverna e descobre a origem das sombras projetadas na parede da caverna. Ele descobre, portanto, uma verdade. A verdade que ele tinha das sombras se modificou. Agora ele tem uma outra verdade que está lá fora. Como que explicam errado o mito da caverna? Explicam errado o mito da caverna quando você está diante das sombras da caverna e aí diz, isso aqui é falso. Como é que você sabe? Não é, a sombra não é falsa. A sombra é verdadeira. A projeção da sombra é real. O que você não sabe é o que provocou a sombra, porque você está de costas para a entrada da caverna. Ou seja, você tinha um conhecimento verdadeiro que agora é movimentado, é substituído por um outro movimento verdadeiro, que é os objetos de fora da caverna projetando a sombra. Ah, agora eu sei a verdade. Platão diz, tá, mas o que causa a sombra? Eu sei que tem objetos aqui projetando a sombra, mas da onde que vem a sombra? Ah, a sombra vem de uma luz. E aí a alegoria da caverna tem uma outra parte chamada alegoria da linha, que é quando o pensador ele atravessa a linha do horizonte e vê a origem da projeção da sombra, que é o sol. Daí o nome alegoria do sol. Ou seja, o pensador ele não estava enganado em nenhum momento. Né? Ele não estava enganado em nenhum momento. Ele estava certo quando viu a sombra, só que ele não sabia tudo sobre ela. Como o conhecimento é mutável, ao sair da caverna, ele se modificou e ele entendeu o porquê das sombras. Quando ele foi além do horizonte existe um lugar. Quando ele foi além do horizonte, ele descobriu a origem das sombras, que é o sol. Então, tá a compreensão, né, de como que o saber ele foi se modificando ao longo do tempo. Então, para o Heráclito, a mutabilidade é como nós vamos aprendendo cada vez mais ao longo do tempo. Toda verdade é imutável, ou deve haver um imutável.
tudo é mutável para Heráclito, né? A pergunta ali do Leonardo para a gente. O Leonardo, que tem um sobrenome interessante, né? Quase Bismarck, quase o governante alemão do século XIX, mas é o Leonardo Biemask, isso. Leonardo, para o Heráclito, a constante é a mudança. Então, tudo é mutável. E isso é o que se mantém. Hã? Tudo se modifica. E isso é constante. Esse é o pensamento do Heráclito. É isso que ele deduz sobre a natureza que ele observa. Então, quando eu fiz agora a descrição do mito da caverna, a gente já entendeu, né, por que o Heráclito ele está na lista da Federal. Porque ele, nada mais, nada menos, é o cara que vai definir o que o Platão vai pensar sobre conhecimento. Né? E aí é uma coisa que se confronta, né? Como é que algo que é verdade pode ser mutável? Ora, o que é a ciência? O que é a ciência? A ciência é a compreensão que nós temos de verdade, correto? Correto. Menos para uns e outros aí que estão governando. Mas para nós, ciência é a verdade. Mas quem de nós pode dizer que a ciência chegou ao fim e que tudo que tínhamos que saber já aprendemos? Ninguém, né? A ciência, ela busca a verdade, ela chega a um conhecimento válido, um conhecimento verdadeiro, mas ao mesmo tempo ela sabe que pode ser superada a qualquer momento por novas descobertas, porque a realidade não para de se modificar diante da gente. Então, sim, a verdade é algo mutável. O conhecimento científico, enquanto verdade, é mutável. Beleza? Tudo bem até aqui? Senão, não precisaria ter mais pesquisadores de história, né? Ninguém mais precisaria estudar Napoleão Bonaparte de novo, ninguém mais precisaria estudar Grécia de novo, porque todo esse conhecimento já teria sido descoberto, então já era definitivo, agora tem que estudar uma coisa que nunca foi estudada antes. Não, a gente pode sim revisitar todos aqueles conceitos lá. E o Kevin, agora, ele colocou ali uma observação que é sobre o pensamento do Platão, que foi atribuído a Sócrates, né? Quando Sócrates viveu, ele não nos deixou nada escrito, mas, segundo os relatos, o Sócrates teria ido ao oráculo de Delfos, e lá ele ficou, um amigo dele, né, foi até o oráculo de Delfos, e disse: Sócrates, você não vai acreditar, velho! Eu perguntei lá no oráculo de Delfos, e falaram que você é o cabra mais inteligente que existe. E o Sócrates ficou meio assim, né? Pô, cara, como assim? Eu reprovei 2 vezes a 5ª série, como assim? E ele fica meio de cara, como é que ele pode ser mais inteligente? Mas ele diz, espera aí, o oráculo não mente. O meu amigo também não teria por que mentir para mim. Então, o Sócrates pensa, por que o oráculo disse que eu sou o mais inteligente? E o Sócrates começa a testar todo mundo que ele julgava ser pessoas inteligentes. E ele começa a perceber que essas pessoas, de fato, não eram tão sábias quanto afirmavam. Por quê? Porque o Sócrates fazia perguntas desconcertantes, fazia perguntas, né, que colocavam todo mundo em dúvida, e aí os caras ficavam de cara com ele. Pô, então se você sabe tudo, então me diga aí, Sócrates, o que é? Eu não sei, eu só sei que do jeito que você está falando não é. E aí o Sócrates entendeu por que o oráculo considerou o cabra mais inteligente, porque ele sabia que não sabia tudo. E esse é o princípio científico, né? Essa é a essência da turma de humanas, né, Kevin? Essa é a essência. A gente sabe que não sabe tudo. Essa noção, portanto, de a ciência, de o conhecimento ser mutável, porque estamos em constante descoberta. Se a ciência é mutável, por que vou acreditar nela se eu sei que ela vai se modificar? Aí é que tá. Quando ela se modifica, ela não se modifica radicalmente. Ela é como se fosse uma cebola. A gente vai retirando camadas. Então, o conhecimento que a gente supera, não é que o conhecimento ficou errado.
é porque ele vai ser aprofundado. Vamos pensar um caso lá da biologia. Quando o Gregor Mendel fez aqueles testes com as ervilhinhas dele lá, não tinha muito o que fazer dentro do mosteiro que ele vivia, começou lá a trabalhar como voyeur de ervilhas, rugosas, lisas, fazendo testes. Ele descobriu um padrão do cruzamento genético. Olha quanto tempo se passou desde os testes do Mendel. A gente continua valorizando o conhecimento dele. Vocês estudam as leis da genética do Mendel, as leis de Mendel até hoje, não é? Significa que elas ficaram falsas? Não. Elas não ficaram falsas. Elas ficaram, na verdade, né, superficiais. Novas informações, e aí o Kevin escreveu, né? Novas informações mais detalhadas vieram depois. Claro, existem conhecimentos científicos que foram refutados e colocados de lado. Mas isso é saber. Quando a gente sabe que algo é falso, é sabedoria. Então não é porque a gente chegou a uma conclusão errada sobre uma informação que ela deixou de ser válida. Eu sei que ela é falsa, isso é conhecimento. Muitas pesquisas nas universidades, elas vão nessa direção. Eu quero pesquisar sobre tal tema e responder a tal pergunta. A pergunta foi não. Não é aquilo que eu imaginei. Então você não descobriu nada? Descobriu que é não. Isso já é conhecimento. Então, a ideia, né, do conhecimento é sempre mudança, é sempre o vir a ser. Mais aprofundado, mais detalhado, ou pelo menos dizendo, ó, estava errado, você vai ter que ir para outra direção. Isso é conhecimento. E essa transformação constante é a ideia do devir, que aparece aí no slide para a gente. O devir é o fluxo das mudanças, o vir a ser. Essa é a única certeza que Heráclito afirmava que nós podemos ter, que tudo é fruto da mudança, o vir a ser. A mudança perpétua da natureza, contínuo fluir das coisas, a ideia de fluxo, de um contrário ao outro. As coisas frias se aquecem, as coisas quentes se esfriam, as coisas úmidas secam, coisas secas umedecem. Tá aí, portanto, né, a síntese do pensamento desse filósofo. O mundo é dinâmico e está sempre em fluxo. Garante o equilíbrio, que é a unidade da natureza. Ou seja, mesmo no conhecimento científico, quando a gente dá com os burros na água e não descobre o que a gente queria, o fato de a gente comprovar que não é, já vale como conhecimento também. Beleza? Bom, eu fico à disposição de vocês aí no chat mais um instante, vou parar agora a gravação. Mesmo assim, a conversa do chat, ela aparece daí para vocês até o momento em que eu interromper a gravação. A todos vocês, uma ótima noite, boas outras aulas, e a gente se vê na segunda-feira com as aulas de História. Um grande abraço para vocês, tchau, boa noite, bom final de semana, pessoal.